E o tema dessa mensagem é fortalecidos na tempestade. Tá passando uma tempestade aí? Faz parte. E hoje o Senhor quer te fortalecer para isso que você está vivendo, para esse momento que você está passando. E o texto bíblico que eu quero compartilhar está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E o texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, e eu oro, Pai, que cada vida que está aqui, nessa manhã, Senhor, está aqui, Pai, para te ouvir, para te conhecer mais. E eu oro que o Espírito Santo ministre ao coração de cada um, muito além do que as minhas palavras dirão. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Eu quero te dizer que o Senhor é o Senhor do vento, do mar, e o Senhor está dentro do barco. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês, primeiro ponto é o seguinte: é uma fala de Jesus. As falas de Jesus, elas têm muita importância. Tem uma Bíblia que no Novo Testamento as falas de Jesus vêm numa cor diferenciada. Por quê? Porque aquilo que Jesus fala é muito importante, é muito relevante. E aí a gente vai vendo também as falas dos homens ao redor, dos discípulos, dos fariseus. E a gente vai se identificando e aprendendo. E essa fala de Jesus, ela é marcante. Ele fala: passemos para o outro lado. E eu quero usar esse versículo para falar para você algo. Esse versículo, ele indica para a gente o quê? Uma ação, um movimento, uma atitude. E nós somos convidados a fazer movimentos, a ter ação. Ontem a pastora Alê pregou sobre coragem, e foi marcante, porque ela falou: não esperem que Deus faça o que é para você fazer. Coragem é você fazer o seu primeiro passo, aquele que você pode. Então nós somos chamados, passemos para outra banda, nós somos para outra margem, para o outro lado. Nós estamos sendo convidados a fazer movimentos. Mas, gente, não é qualquer movimento, é um movimento com um propósito, é um movimento com uma intencionalidade, com um sentido. A nossa vida tem um sentido. Você não está nesta terra, você não nasceu na sua família, você não está nesta igreja, neste lugar, nesta cidade, por acaso. Eu quero te dizer que os seus movimentos, a sua existência, colabora para o plano de Deus nessa terra. O plano de torná-lo conhecido, o plano de expressar quem Ele é, o plano de salvar vida. Você é a expressão de Deus nessa terra. Eu sei que vocês não gostam disso, mas vocês vão fazer. Eu não gosto também não, mas fala aí. Eu sou a expressão de Deus nessa terra. Deixa isso descer para o teu entendimento. Por onde você for, você é a expressão de Deus, você tem um propósito. E não te trará realização
andar para onde o seu nariz apontar. Certa vez eu fiz um concurso público aqui na cidade de Curitiba. E era um concurso que significava estabilidade financeira. E eu sou muito favorável, tá? Que todo mundo faça concurso público. Não quero falar nada contra isso. Mas eu quero dizer para vocês que eu fiz aquele concurso e passei. Eu ainda estava estudando. Eu fazia pedagogia e passei um concurso para professora na rede municipal de Curitiba. Ainda estudante, eu passei no concurso. Passei, eles me chamaram e eu precisei pedir o que a gente chama de ir para o final da lista. Porque enquanto eu ia para o final da lista, eu ia me formando para depois ter a titulação para apresentar, né, os diplomas e tudo. E fui, gente, pedi uma vez, me chamaram de novo, pedi segunda vez. Na terceira vez eles falaram, não pode pedir mais. E aí eu já tinha me formado. Então, deu tudo certo, fiz exames e tal. E aí o Alexandre me chamou e falou assim, Cândida, você crê que você está dentro do propósito de Deus para a sua vida ao assumir isso? E eu, gente, eu não achava que aquilo me tirava do meu propósito. E tem decisões que você toma que não te tiram do propósito de Deus, claro. Mas Deus tinha algo mais. E quando ele me fez essa pergunta, eu falei, na verdade, o que eu gostaria mesmo era de abrir uma escola cristã por princípios bíblicos. E aí, gente, nós começamos a contar esse sonho. E outras pessoas se aliaram a esse propósito. E no ano de 2003, nós fundamos uma escola por princípios bíblicos. Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que os seus movimentos, que as suas atitudes, elas fazem diferença nessa terra. Elas exercem influência e elas expressam a glória de Deus. Hoje já tem alunos que já se formaram na universidade, que passaram pela escola. Esses dias, eu estava conversando com meu filho, que já está com 25 anos, ele falou, mãe, é muito diferente o que eu aprendi naquela escola, os princípios que eu aprendi. E o que eu aprendi sobre individualidade, lá que eu sou especial, que eu sou importante, que Deus tem algo para mim que é para eu fazer e que Ele me ama, que eu sou filho. Isso eu levei para a minha vida, diante de todos os bullying que eu passei. Então, a gente precisa estar antenado. Por quê? Porque eu não preciso fazer tudo. Eu não preciso fazer todas as coisas. Mas eu preciso ter movimentos e ações para fazer aquilo pelo qual eu fui chamada. Então, a gente precisa passar para o outro lado. E eu quero te dizer que muitas vezes nós enfrentamos vazios existenciais, um incômodo. E é bom que sintamos isso. Mas a gente sente esse vazio, a gente fica devastado, porque é ruim, é algo, está faltando algo. Mas eu quero te dizer que isso é bom. Sentir isso faz bem, sabe por quê? Porque que isso te leva a se reconectar com o seu propósito. Te leva a se voltar, não para si mesmo. Precisa levar você a olhar os seus olhos para cima. E falar, Senhor, eu sou seu filho amado. O Senhor é o meu Pai querido, que me salvou, que tem um propósito para a minha vida. E guia-me, me dirige, me preenche. Gente, esse vazio pode ser uma percepção da falta de sentido de alguma de nossas ações. Já parou para pensar nisso? É um pisca, é um alerta, é uma luz, é uma lembrança na nossa consciência. É uma sensibilidade que nos permite reconhecer que não somos deste mundo. E que temos dentro de nós a eternidade. E que isso que nós vivemos aqui é passageiro. Eu sei que você acorda às 6 da manhã, 5 da manhã, vai dormir 8, 10, 11. É passageiro. Enquanto estamos aqui,
nós vamos precisar do Espírito Santo Consolador para nos preencher, para nos confortar e para nos dirigir nesses momentos de vazios existenciais. Olha, esse negócio de vazio existencial eu entendi muito, gente, porque na minha adolescência eu sentia um vazio tão grande, mas era um vazio, gente, que me devastava. Segunda-feira, então, era pior, porque eu ficava refletindo, né, do que não tinha acontecido ou o que tinha acontecido no final de semana. Então, e você sabe, existem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que diante do vazio, elas fazem tudo para preencher e loucuras. E tem aquelas pessoas que diante do vazio, elas ficam muito introspectivas e quietas. Eu era do primeiro grupo. Então, eu não sei como que é a sua vida, como que você encara esses vazios. Mas eles acontecem. Até que um dia, gente, eu estava numa balada. Eu tinha 16 anos. Eu estava numa balada. A balada da badalada do momento, né? Porque vai mudando. E eu estava na balada com uma amiga. E ela... E alguém veio conversar com a gente. Um rapaz veio conversar com a gente. E ele nos convidou para ir numa palestra no dia seguinte. E quando nós fomos naquela palestra no dia seguinte. E o que eu ouvi ali? João 3,16. Essa era a palestra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa revelação do amor de Deus, da paternidade de Deus entrou dentro do meu coração e me preencheu completamente, me deu um propósito. Eu compreendi, eu já tinha um propósito, eu não tinha compreendido e eu entendi o meu propósito nessa terra. Então, gente, hoje, esse é o convite de Jesus. Passemos para o outro lado. Isso nos lembra que Jesus é a ponte que nos une a Deus. Nos lembra que isso aqui é passageiro. Que enquanto estamos aqui, vivamos para Ele. Ah, mas aí você nunca mais teve esse vazio? Já. Há uns meses atrás, eu acordei de manhã, olhei para o Alexandre e falei assim: Alexandre, eu estou sentindo um vazio tão grande hoje. Tão grande dentro de mim. E aí, na mesma hora, eu me lembrei: Cristo é o meu fundamento. Eu estou firmada na rocha. Eu sou filha amada. Ele tem um propósito para a minha vida. Eu e Ele somos uma parceria. E aí, gente, eu fui me recobrando. E eu não só isso. E aí eu comecei a ter movimentos, pequenos movimentos. Pegar um café e levar para uma filha. O que é isso? Eu fazendo, cumprindo o meu propósito. A minha família faz parte. Pegando uma água, levando para o meu filho. Mandando uma mensagem carinhosa e que expressa o amor de Deus para alguém. Movimentos que nos conectam com o nosso propósito. Ir para o trabalho. Fazer o que você precisa fazer. Independente do sentimento. Existe, gente, eu penso que ele já é falecido, mas é um escritor famoso. Criou uma abordagem psicológica, inclusive, por conta dessa experiência que ele teve. Que é o Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra judeu que passou por campos de concentração. E ele sobreviveu aos campos de concentração. E aí, ele, dentre outras coisas, ele tem uma frase que ela é muito conhecida. Que diz assim: quem tem um porquê, consegue enfrentar quase qualquer como. Ou seja, se você tem propósito, você consegue suportar as tempestades. O nosso tema é fortalecidos na tempestade. E a outra coisa que eu quero te falar é: cada um ocupe o seu lugar no barco. Nós vamos passar para o outro lado.
Nós vamos de barco. Cada um ocupe o seu lugar. Se você puder, eu quero que você feche os seus olhos por um momento. E eu quero que você imagine comigo aquela situação ali. Cada um ocupou seu lugar no barco. Era um barco relativamente simples. Era um barco a remo, provavelmente tinha uma vela. Era um barco que cabia em média 12 pessoas. Eles estão no barco. Jesus procura a parte de trás do barco, conforme diz o texto, a popa do barco. Além de cansado, Jesus não era pescador. Ele era um carpinteiro, entendia de construir barco em terra firme. Quem entendia de colocar o barco para fazer a travessia sobre as águas eram os pescadores. Era o ofício deles. Então Jesus estava seguro de que eles o levariam até o outro lado. Jesus se assenta e se acomoda. Ele está tão cansado, está esgotado. Ele já havia ensinado muitas parábolas durante o dia, no sol quente. Ele visualiza um pano macio, que pode ser uma almofada. Mede o espaço com os olhos. Percebe que dá para encostar a cabeça, se acomodar melhor. E simplesmente Jesus adormece, supondo que só acordaria na outra margem. Os discípulos também estavam ali, tinham expectativas. Eles queriam chegar do outro lado bem rápido. Eles se assentam no barco, iniciam as remadas. Talvez arrumaram a vela. Eles também queriam ser eficientes, afinal era um pedido de Jesus. Estavam no seu território de domínio. Aquilo que faziam sempre, eles idealizaram levar o barco até outra margem, com muita eficácia. Seria uma travessia rápida, com as melhores remadas. Por favor, olhe para aqui. Eu quero que você perceba que para a travessia, cada um ocupou o seu lugar no barco. Jesus foi para a parte de trás e dormiu. Eu quero te fazer essa pergunta. Você está ocupando o seu lugar? Você entende as suas potencialidades e também o momento que você está vivendo? Na situação que você está vivendo, é para dormir ou para ficar acordado remando? Se for para ficar no barco remando, continue a remar. Ou quer ficar acordado e controlar tudo? Rema direito, Pedro. Faz assim, André. Qual é o seu lugar no barco? Você já entregou o controle do seu barco para Jesus? Quero falar com você também sobre entregar o controle do barco para Jesus e descansar. Descansar é uma necessidade básica do ser humano. A gente sabe. O Senhor, após a criação do mundo, descansou. É um ensinamento para a nossa humanidade. E todos ali naquele barco tinham algo em comum. Estavam todos cansados. Eles passaram o dia naquele sol. Só que cada um precisava entender o seu momento e a sua habilidade, a sua potencialidade naquele momento. Tem momentos que é para descansar. Jesus, em sua humanidade, cansado fisicamente, escolheu descansar. Mas era um momento de vulnerabilidade para todo mundo, né? E cada um contribui como pode.
nessas horas. Eles estavam lidando com cansaço. Eu não sei com você, comigo o cansaço reduz a minha paciência. Eu fico impaciente. Eu quero ir embora logo para minha casa. Eu quero poucas palavras, poucas conversas, né? Se possível, eu saio sem despedir. Sintam-se beijados. Deus abençoe. Quando eu estou cansada. Quando eu não estou cansada, não, vou abraçar, vou conversar. O cansaço físico, ele reduz nossa perspicácia, nossa percepção. É assim com vocês? Nossa percepção da realidade, e ele muda também a nossa intensidade. E aí, gente, eu vou dizer o óbvio, que dizem que o óbvio precisa ser dito. Descansar faz parte da vida. Muitos negligenciam o autocuidado e acabam adoecendo emocionalmente e fisicamente. Você está precisando descansar? Você está dormindo bem? O descanso é reparador para várias áreas do nosso organismo. Se estiver enfrentando um problema, olha isso, e fica pensando nele dia e noite, você não vai ter condições para resolvê-lo. Porque você entra num looping e aí você já não sabe mais qual é a solução. Você não vai ter sabedoria. E é preciso interromper esses ciclos de pensamentos e preocupação com o descanso e o sono reparador. E muitas vezes, quando você interrompe esses ciclos e você descansa e você dorme, você já tem, quando você acorda, você já tem a solução. Sabia? O descanso humano é um mandamento e uma expressão de fé e confiança nele, permitindo que Deus age em nós enquanto nos recuperamos e renovamos. É preciso ter equilíbrio entre trabalho e descanso. Gente, você chover no molhado, mas você faz. E você pode estar sem trabalhar e não estar descansando. E você pode estar trabalhando e aprendendo a descansar. Deus nos chama para descansar nele e confiar no seu controle e cuidado, não apenas no nosso esforço. Aprender a entregar as preocupações com oração e declaração da palavra de Deus é descansar. Salmo 127, 2 diz o seguinte: em vão vocês madrugam, repousam tarde, comem o pão que conseguiram com trabalho árduo. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus não está te chamando para a preguiça. Ele está te chamando para andar com Ele, de mãos dadas com o Espírito Santo, no tempo dEle, descansando, intercalando as coisas, com equilíbrio. Tem um salmo que eu quero declarar sobre a sua vida hoje. O Salmo 121, versículos de 1 a 8. Eu quero ler esse salmo, declarando a palavra, porque é isso que eu gostaria, nessa manhã, de trazer para você. Que você pode declarar a palavra de Deus e ela renova você. Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Você recebe essa palavra? Declare essa palavra. Nos dias difíceis, na hora da tempestade, declara essa palavra. Porque essa palavra traz segurança, traz descanso para você. Agora eu te pergunto uma coisa. E quando você idealiza o descanso e vem outra situação? E quando você idealiza ser eficiente como os discípulos ali, pescadores, vamos chegar rapidinho, e vem
dificuldade. Quando você pensa, isso aqui eu vou acabar rápido, e vem o elemento surpresa que tira você da sua zona de conforto. E quando você idealiza, romantiza algo, e a realidade é bem outra. Você se depara com o inesperado, a tempestade. Por isso, eu estou aqui para acalmar teu coração. E para te dizer algo. Sempre haverão ondas. Umas mais fortes, outras mais calmas. Mas as ondas é que te levam aonde você precisa chegar. As ondas existem para te fortalecer e não para te matar. Quero falar sobre as tempestades um pouco. Você sabia que essa situação aconteceu com Jesus e os discípulos no chamado Mar da Galileia? O Mar da Galileia é um lago. É um lago de águas doces. Por conta da sua condição geográfica, ele tem ondas. Porque ele fica numa região entre montanhas, num vale. Então, e não só tem ondas, mas como é comum acontecerem tempestades. Por quê? A temperatura mais fria das montanhas desce e choca com a temperatura do vale ali, do Jordão, que é quente, daquela região que é quente. Então, o que acontece? Temperatura fria com temperatura quente. Tempestade. Onda forte, raio, trovão. E é isso. Então, se eles achavam que ia chegar rápido, tempestade, não conseguiram. E nas nossas vidas também é assim. Quando há um choque entre o que nós gostaríamos, idealizamos, esperamos, romantizamos, e a realidade, quando há um choque, o que acontece? Tempestade. No meio da tempestade, os discípulos sentiram o que a gente sente: medo, impotência, frustração. O sono de Jesus para eles naquele momento pareceu indiferença, mas era apenas cansaço. As tempestades não afundam o barco, elas fortalecem a fé, moldam valores e reorganizam rotas. Eles precisavam passar pela tempestade para verem as coisas com mais clareza, para terem uma nova revelação de Jesus. As tempestades, as ondas fortes nos permitem crescer na fé, na coragem, na intimidade. Nós somos ampliados na experiência com Deus. E foi naquele momento que Jesus pode falar para eles: por que vocês são tão temerosos? Como não tendes fé? Eu que cuido de tudo. E aí eles sentiram um grande temor, e o texto diz que mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês entenderam que eles tiveram uma nova revelação de Jesus? Foi uma nova revelação. Quem que é este? Isso aí não é Jesus, aquele lá que estava só ensinando parábola? Agora, ele está dizendo que o vento e o mar também, ele está fazendo, nos mostrando que o vento e o mar lhe obedecem. Novas revelações virão no momento de tempestade. Novas experiências. E isso vai aumentando a tua fé. Isso vai te fortalecendo. Isso vai firmando o teu pé. Embora, gente, firmar o pé não é na tempestade, não é, a gente tem que ter, na verdade, um traquejo, né? Na tempestade, porque vai para lá, vem para cá. Então você tem que ir se equilibrando ali, né? Todos vamos enfrentar tempestades. E isso é para acalmar você. Você saber disso, eu acho que acalma.
A diferença não está na intensidade das tempestades, embora tenha, mas na forma que você as interpreta. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que a maneira, se você olhar para essa tempestade e ver que ela contribui para o seu crescimento, isso vai facilitar para você. Você vai conseguir visualizar que o Senhor está com você e o que Ele pode te ensinar e capacitar nessa hora. Eu não posso deixar de falar também sobre as tempestades interiores. Você sabia que na psicologia as emoções podem ser comparadas a ondas? Às vezes a gente ensina um pouco sobre emoções e a gente fala que elas são, existe até a parábola das ondas. Por quê? Porque assim como o mar, né, tem aquele movimento que você não controla, no nosso organismo, as emoções são reações químicas, hormonais, que você não tem controle. Que se achegam, né, que são geradas e que você não pode bloquear aquilo de repente. Tem um exemplo para contar para vocês de onda e de mar, tá? Tava eu e o Alexandre numa praia, né, do Paraná. E aí ele estava me segurando nos braços. Love story. Ele nem via as ondas, nem eu, olhando um para o outro. Que lindo que Deus criou para nós. Aquela maravilha. E ele de costa para as ondas, me segurando. E, gente, nós somos mineiros. A gente não tem muita experiência. Não tinha, né? Que agora aprendemos. A gente não tinha muito conhecimento do funcionamento do mar. Então, estão dando risada. E tá lá ele de costa para as ondas, né? De repente, gente, veio uma onda. Já tinham vindo várias, mas veio uma que me levou junto. Eu levei um capote, que eu saí assim, não sabia onde que eu estava, né? A sensação é vazio existencial. Gente, eu falei: você não me ama. Você me soltou na onda. Você deixou a onda me levar. Hoje eu sei, gente, que ele não tinha nenhum poder sobre aquelas ondas. Não tinha como. Estão rindo, né? Pode rir. Gente, a gente não tem poder sobre as ondas. A gente não tem. Tem um que tem, mas a gente não tem. E a gente precisa ter essa percepção. A gente precisa... O que aquela onda nos ensinou? Me ensinou. Me posicionar de um jeito diferente. Eu estou no mar agora, estou atenta. Não fico de costa, posso ficar de lado. E aí, gente, mudou a minha forma. Aí eu já fico ligada. Onda média, onda pequena, onda alta. Onda alta eu mergulho. Onda média dá para dar só um pulinho. Já aprendi. Da mesma forma, nós não podemos lutar contra as emoções, mas precisamos aprender a nos posicionar de uma forma sábia. Nós precisamos interpretar, aprender a fazer a interpretação correta. Uma curiosidade para você. Você sabia que ansiedade e depressão estão profundamente ligadas à forma como interpretamos o que acontece ao nosso redor? Você sabe disso? Cada um olha, a gente pode estar na mesma situação e cada um interpreta a situação de uma forma diferente. E em cada um aquilo vai causar uma emoção e um sentimento diferenciado. Por isso que é possível você ter novas interpretações do que acontece, e novas interpretações vão possibilitar novos posicionamentos estratégicos. Os discípulos tiveram uma interpretação equivocada.
O clamor dos discípulos foi: tu não te importas, pois dormes. Isso tem uma tradução. Outra tradução é: você não vê que perecemos? Você não está vendo? Você está indiferente? Você não está nem aí? E quando você pensa, quando você interpreta uma situação dessa, que Deus não está nem aí, isso traz o quê? Insegurança, sentimento de abandono, desespero, ansiedade. Se eu não tenho ninguém para cuidar de mim, eu preciso me cuidar. Eles interpretaram o sono de Jesus como descuido, desinteresse, quando na verdade ele estava simplesmente exausto em sua humanidade. O resultado foi ansiedade elevada, medo misturado com urgência e cobrança. Eles estavam com uma visão distorcida da situação, uma interpretação equivocada. Nas ondas fortes, Deus também pode ser glorificado por meio delas. Elas podem ser funcionais, elas têm uma função e elas podem ser capazes de nos mover, de inquietar, e de nos direcionar para as rotas certas. Tem um versículo em Romanos 12:2 que diz o seguinte, que é isso, gente, que nós fazemos para reestruturar o que nós pensamos, o que nós interpretamos. Não, Jesus não está me abandonando. É porque Ele está aqui de mão dada comigo. É só eu chamar: Jesus, como eu me posiciono? O Senhor está comigo, eu não estou sozinha, né? Isso. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não são os eventos externos que moldam a vida, mas a maneira como nossa mente vai interpretar e vai responder a isso. Certo? Vocês estão comigo? E em meio a tudo isso, por quê? Porque é tudo isso, gente. Eu sei que vocês vivem e passam por muitos momentos de ondas fortes. E em meio a tudo isso, Jesus continua no barco. É preciso chamá-lo. Às vezes você vai precisar ser lembrado quem você é e quem Deus é na sua vida. Ele não está desinteressado. Ele morreu por você. Ele tem um propósito para a tua vida. Você faz parte de um reino. E você é filho desse rei e expressa a glória dele. Tem um aspecto que é importante, que às vezes eu não posso tratar alguns assuntos apenas como espirituais ou como emocionais. Eles podem ser também fisiológicos. E a gente precisa ter posicionamento estratégico para não dar as costas para as informações importantes e procurar profissionais competentes em cada área que a gente precisa se posicionar. Fiquem atentos. Quem está no barco com você nessa travessia? No final das contas, é isso que importa. Não busque perfeição, busque boa intenção. Pessoas falham tentando acertar. Com quem você pode contar? As ondas virão. É uma certeza. Baixinha, mediana. Você vai estar bem posicionado. Vai ficar tudo bem. Mas a grande questão não é evitar a tempestade, mas se posicionar no seu lugar e saber quem está no barco. Uns podem estar gritando e tentando tirar água. Ok. Mas tem um que pode acalmar as ondas. Cultive sua fé em Jesus, o único que pode repreender a tempestade. Cultive relacionamentos que estejam dispostos a entrar no barco com você e remar até a outra margem. Então, eu
tenho um apelo para você hoje. O meu apelo, eu te convido, diante de todas as tempestades que você está vivendo, que você as interprete como algo que você pode passar por isso, que você pode ter sabedoria de Deus, sabedoria do alto, para você se posicionar estrategicamente, e que você pode chamar Jesus para acalmar a tempestade. Ele vai te dar forças, vai te dar estratégias e posicionamento. Nós não estamos no barco sozinhos.